Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui nos nossos comentários ao Código de Processo Civil. Neste vídeo nós vamos analisar dois artigos, o 111 e o 112, que tratam dos temas da revogação e da renúncia ao mandato, a procuração outorgada ao advogado. Antes de falar sobre eles, fica aqui o convite mais uma vez para você conhecer a plataforma Juradox. Você pode acessá-la a partir do link que está aqui na descrição do vídeo. Este link vai te levar para uma plataforma em que você vai encontrar todo o conteúdo dos meus comentários ao Código de Processo Civil escritos, além de notas de doutrina, seleção de julgados dos principais tribunais do país, divididos artigo por artigo, além de notícias, podcasts, vídeos, uma infinidade de informações. Tudo que você precisa saber sobre processo civil está lá. E a boa notícia é que essa plataforma está aberta, ela está com acesso gratuito até a metade deste ano de 2022. Tudo isso para permitir que você conheça a plataforma e depois que você continue com a gente, porque assinar a plataforma Juradox também é uma forma de manter este canal aqui no YouTube sempre vivo, sempre com conteúdos novos. Então uma coisa alimenta a outra, nós nos ajudamos mutuamente e fica aqui o convite para você conhecer a plataforma juradox.com, ok? Vamos falar dos artigos 111 e 112. Quando nós começamos a tratar deste capítulo 4 aqui, lá no artigo 108, nós falamos de sucessão das partes. Então, no 108, 109 e 110, nós falamos sobre sucessão ou substituição processual, sempre nos referindo aqui às partes processuais. A partir do artigo 111 e também no artigo 112, nós estamos tratando daí de outro fenômeno, que é a sucessão de procuradores ou a sucessão de advogados. Tá? O artigo 111 trata da revogação do mandato e o artigo 112 trata da renúncia. Mandato, nós sabemos o que é, né? É a outorga de poderes da parte ao seu advogado para que o seu advogado, que é quem tem capacidade postulatória, possa agir em nome daquela parte em juízo, praticar atos processuais em nome dela. Para isso, o advogado precisa que lhe seja outorgada uma procuração, em que lhe são dados poderes para que ele haja em nome da parte. Essa procuração pode ter uma data determinada, pode ter uma linha de corte até o fim do procedimento de conhecimento em primeira instância, por exemplo, ou ela pode ser por tempo indeterminado. E aí, nesses casos, é possível que a parte, se já não estiver confiando no seu advogado, já não estiver contente com os serviços, ou se a parte se desentendeu com o seu advogado, ela vai poder revogar o mandato, vai poder revogar a procuração, revogando com isso os poderes que eventualmente ela tenha dado ao seu advogado. E a revogação está prevista no artigo 111. Disciplina o seguinte: a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Então, veja, se a parte já não está mais descontente com o seu advogado, ela pode procurar outro advogado, contratar esse outro advogado e ela pode fazer essa revogação de basicamente duas formas. Uma delas é um ato específico de revogação do mandato, em que ela cientifica o advogado e junta isso aos autos do processo para que a parte contrária e o juízo tenham conhecimento de que aquele advogado já não tem mais poderes. E quando ela fizer isso, ela já tem que apresentar um novo advogado para que esse novo advogado defenda os seus interesses no processo, porque a parte, em regra, não tem capacidade postulatória. Então, ela sempre tem que estar representada por um advogado. Ou ela pode simplesmente juntar uma nova procuração aos autos do processo, porque sempre que eu junto uma nova procuração aos autos do processo, atribuindo poderes para um outro advogado, e não fazendo nenhuma ressalva, eu estou automaticamente revogando a procuração anterior. Então há essas duas maneiras de se promover a revogação, uma direta, em que se fala em revogação efetivamente, e outra mais como se fosse uma revogação tácita, mas ainda assim uma revogação,
em que eu promovo este ato simplesmente juntando uma nova procuração aos autos do processo. É óbvio que o fato de eu revogar o mandato não significa que se eu sou a parte, eu não tenha mais que pagar honorários ao advogado que eu contratei lá atrás. As questões relativas a honorários são questões diferentes dessa aqui de revogação do mandato, né? Porque há a outorga do mandato e há uma negociação sobre valores que se estabelece entre parte e advogado. Isso não vai interferir aqui neste momento do processo. Eu posso revogar e vou permanecer eventualmente devendo honorários para aquele advogado que eu contratei inicialmente. É possível também, caso não haja necessidade de uma revogação, eu só quero incluir outros advogados naquele processo, né, que vão atuar junto com aquele advogado que eu havia originariamente contratado. Esse advogado originário pode outorgar esses poderes subestabelecendo-os os novos advogados, né? Então é possível também que haja a juntada de um subestabelecimento, que é um ato do advogado, em que o advogado outorga ou transfere uma parcela ou todos aqueles poderes que ele havia recebido da parte para esses novos advogados. O subestabelecimento não implica necessariamente em revogação do mandato, né? Justamente porque o subestabelecimento é um ato do próprio advogado transferindo poderes para colegas seus, né? O subestabelecimento pode ser com reserva de poderes, ou seja, eu subestabeleço e outorgo poderes para outros advogados, mas continuo com esses poderes, ou pode ser sem reserva de poderes, ou seja, eu estou transferindo todos os poderes que eu tinha, não terei mais poderes para atuar neste processo e os novos advogados é que terão isso. É uma forma também de haver essa transferência, de se fazer uma troca de advogados, ok? Mas a revogação, em essência, é um ato da parte. E a parte, quando quer revogar, ela quer retirar aquele advogado, retirar daquele advogado os poderes que ela lhe havia outorgado anteriormente, ok? Pois bem, já o parágrafo único do artigo 111 diz o seguinte: não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, observar-se-á o disposto no artigo 76. O que quer dizer isso, né? A parte não tem capacidade postulatória. Se ela não tem capacidade postulatória, quando ela revoga o mandato de um advogado, ela precisa imediatamente já apresentar um novo advogado. Se ela não faz isso, nesse prazo de 15 dias aí, o juiz vai tomar as providências previstas lá no artigo 76, que a gente já estudou. Ou seja, se for a parte autora que revogou o mandato e não apresentou novo advogado, o juiz vai ter que extinguir o processo sem análise do mérito, porque falta aí um pressuposto processual, né, que é o da capacidade postulatória. Se for a parte ré, que tenha revogado o mandato ao seu advogado e não tenha apresentado um novo advogado, ela vai ser considerada revel. Quando a gente está tratando de um terceiro interveniente que esteja no polo ativo da demanda, que tenha revogado e não tenha juntado um novo advogado, ele vai ser excluído do processo. Agora, se tratar de um terceiro interveniente que esteja no polo passivo, ele vai ter a mesma consequência da parte ré, ou seja, ele vai ser considerado revel e o processo vai correr a sua revelia, justamente porque não se tem aí o pressuposto da capacidade postulatória. Ok? Agora vamos para o artigo 112. O 111 trata da revogação, que é um ato da parte. O 112 trata da renúncia, que é um ato do advogado. Vamos ver o que ele diz. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista neste Código que comunicou a renúncia ao mandante a fim de que este nomeie sucessor. Então, se é o advogado que já não pretende mais permanecer atuando naquele processo, porque se desentendeu com a parte, porque ela não pagou os honorários, porque ele não tem mais confiança na parte, ou por qualquer outro motivo, cabe ao advogado, então,
comunicar essa renúncia à parte contrária, a fim de que a parte contrária não, né, ao seu cliente, a fim de que o seu cliente tenha conhecimento de que ele deixará de atuar naquele processo na qualidade de seu advogado e permitir então que o seu cliente possa procurar um novo advogado, certo? Então o advogado pode fazer a renúncia dessa maneira. O parágrafo 1º do artigo 112 diz o seguinte: durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Isso é para dar para a parte um prazo, né, para que ela constitua, para que ela contrate um novo advogado. Por isso que o advogado anterior, mesmo renunciando, fica esses 10 dias comprometido a atuar, caso seja necessário, em favor do seu cliente originário, né, para que ele não tenha nenhum prejuízo processual. Isso se for necessário, ou seja, se o seu cliente não tenha ainda contratado um novo advogado. Porque se ele contratou um novo advogado, aí ok, o advogado anterior fica dispensado de fazer qualquer atividade em favor do seu antigo cliente. E o parágrafo 2º disciplina que dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia, né? Isso se dá naqueles escritórios em que a parte outorga uma procuração para todos os membros do escritório, né? E aí um deles, no decorrer do processo, deixa de fazer parte daquele escritório, ou seja, ele sai daquela sociedade e ele não vai mais atuar naqueles processos do escritório. Ele vai fazer a renúncia e essa renúncia não precisa ser comunicada à parte, simplesmente é comunicada no processo para que ele deixe de figurar como um dos advogados responsáveis, e isso porque há outros advogados daquele mesmo escritório que vão continuar responsáveis, não vai haver nenhum prejuízo para a defesa dos interesses daquele cliente, ok? Este ato de renúncia, então, é um ato do próprio advogado, certo? Enquanto que a revogação é um ato do cliente, da parte, né? E assim como se dá lá na revogação, eventualmente, na renúncia, quando há ainda, apesar da renúncia, né, há ainda um bom diálogo entre o advogado e a parte, ela pode se dar por um simples subestabelecimento, ou seja, o advogado chama o seu cliente, informa ele que não gostaria de continuar atuando, pede para que ele procure um advogado, esse cliente então consegue um novo advogado, em vez de o advogado originário fazer a renúncia e juntar a renúncia ao processo, ele simplesmente faz um subestabelecimento, né, e subestabelece nos poderes que lhe foram conferidos o novo advogado sem reserva de poderes, ou seja, ele transfere a esse novo advogado todos os poderes que lhe haviam transferidos pela parte, né, lá no início, e ele deixa de estar vinculado àquele processo por meio do subestabelecimento. Ele pode fazer por subestabelecimento, mas ele pode fazer também pela renúncia. Ok? Eram essas as disposições que nós tínhamos que estudar do CPC, e agora a gente encerra aqui o capítulo 4, né, que trata da sucessão das partes e dos procuradores. Nos próximos vídeos nós vamos tratar do litisconsórcio, né, a partir aí da abertura do título 2, ok? Então ficamos por aqui, você fica convidado a permanecer neste canal, deixando o seu like aqui, caso você tenha gostado desse vídeo, espalhando ele por aí, porque quanto mais gente tomar conhecimento do canal, melhor. E também, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva aqui embaixo, aperte no sininho para receber notificações de novos vídeos, porque é sempre um prazer receber gente nova por aqui. Seja bem-vindo se você é novo, se você já é cliente antigo deste canal, nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!